Vamos lá, é uma satisfação estar aqui novamente. E esse assunto é tão bom, apesar de ser teórico, que eu tenho que desenvolvê-lo, que é sobre o país ser um país de rentista. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo elucidando esse termo rentista quando o ministro da Economia, o Paulo Guedes, abordando lá o tema sobre a Previdência, a reforma da Previdência, ele explicando que há uma transferência de renda e que o país é um país de rentista. Esse termo é falado há muito tempo, seja por economistas, analistas, pela imprensa, né, a grande mídia e pelo segmento mais fechado, mas não é esclarecido. Pois bem, essa área econômica ela gira em torno de três tipos de agentes que são confundidos com investidores. Tá? E esses três agentes não são. Seria o especulador, o rentista e o investidor. O que é interessante notar é que, fazendo uma analogia com relacionamentos, é possível esclarecer os três. Então, ambos giram em torno de um relacionamento. Então, como na vida amorosa, nós podemos fazer um link. O especulador seria o ficante, aquele que fica. O rentista seria o namoro. O namoro é melhor do que o ficante, mas ele é inferior ao casamento. Como também o rentista é melhor do que ser um especulador ou nem sequer ser um rentista, mas ele é muito, muito, muito inferior ao investidor. Então vamos lá. Vou fazer o possível para ficar bacana, porque é uma área, um assunto muito interessante. Então, primeiro pelo especulador. O especulador não é só no sentido de dinheiro, de capital. Há também o especulador social. Então, o que você deve guardar é que o especulador, o que nós podemos determiná-lo de uma forma mais verdadeira, é que ele não tem compromisso com nada. Então, o especulador, por exemplo, o especulador social, ele especula sobre o negro e o branco, o rico e o pobre, o gordo e o magro. E ele ganha vantagens por isso. Nem sempre são vantagens econômicas. Pode ser fãs, pode ser sindicalistas, pode ser verbas, pode ser seguidores, enfim, ele ganha vantagem. Pode ser influências políticas, ele ganha. E o especulador nessa área de capital seria aquele que compra ali, vende. A empresa subiu, ele quer comprar. A empresa está mal das pernas, ele quer vender. Então é um sujeito, é um agente econômico que não tem nenhum tipo de comprometimento. Ele não está envolvido. O especulador não está envolvido. O segundo é o rentista. O que caracteriza o rentista é ele não criar valor. O rentista ele não gera valor, ele não cria valor. E ele não está tão envolvido, não tem aquele compromisso também. Então, ele seria o namoro. Então, o sujeito que está namorando uma menina, por exemplo, uma garota, por mais que ele não seja o ficante, que fica só na balada, que fica com uma hoje, uma outra amanhã, ele também não casou também, não tem aquele compromisso sério. Então, por mais que ele namore, que ele vá no cinema, que ele vá no shopping, que ele pegue na mão, ele não é o provedor da namorada. Se a garota ficar doente de madrugada, ele não estará lá. Quem vai levar ao médico é o pai, é a mãe. O almoço, a janta da namorada não é arcado por ele, e sim pelos pais da moça. Então a comida, as vestes, a estrutura da casa, a menina mora com os pais, né? Então não é dele ainda, ele não é responsável. E não gera valor, não tem filhos, não gera uma família. E sem contar que ele pode namorar 1 ano, 2, 3 anos com a garota. Não gerou valor e se acabarem, por exemplo, ele parte para outra e é como se nada tivesse acontecido. Então ele está acima do especulador, mas abaixo do casamento.
Como é agora o investidor? O investidor ele é diferente. O investidor ele gera valor, ele constrói fábricas, ele empreende, ele gera oportunidades, ele gera emprego, né? Então ele não é um rentista. Então o investidor ele está casado com a empresa, está comprometido com a empresa, por mais que ela demore a dar lucros, que ela demore a dar dividendos. Por exemplo, teve essa tragédia da Vale do Rio Doce. Então, os investidores que vão arcar com essas responsabilidades, os especuladores já saíram já, os rentistas já saíram. Os investidores de fato que estão com a empresa há décadas mesmo, ainda continuam lá e eles que vão arcar. Quando uma empresa, por exemplo, de suco, os investidores de uma empresa de suco, a empresa tem uma entre-safra ou prejuízo, quem arca com esses prejuízos são os investidores. Então, os investidores, ele está com a empresa com ou sem lucro. Então, o que caracteriza o investidor é o compromisso, é o envolvimento, é o comprometimento, né, com um negócio que ele gera valor, que existe lá, que ele é físico. Então, é fábricas, indústrias, empregos, franquias, é um negócio que cresce, que abrange, que ajuda o país a prosperar. Então, esses são os investidores de verdade. Então, é um pecado nós queremos confundir o investidor com o rentista, certo? Então, o rentista é outra coisa. Para explicar o que o rentista faz, por exemplo, ele não gera valor. Então, por exemplo, eu tenho 3 imóveis lá, está trancado. Então, ele está parado lá, trancado, ninguém mora, ele está ali e ele gera, ele fica mais caro com o tempo, ele cria ele fica mais caro, mas ninguém está morando lá, e aí é diferente. Por exemplo, quando o governo, que eu vou explicar de uma forma mais clara o que é o rentista. O governo, o Brasil, ele é pobre, o país é um país pobre, o Brasil é um país pobre. E ele precisa construir postos de saúde, hospital, precisa construir creches, escolas. E aí ele joga, como antigamente ele criava inflação monetária, hoje não pode mais, é mais difícil, ele arruma uma forma de ganhar, de gerar dinheiro. Ele arruma títulos públicos, por exemplo, 10 milhões, coloca lá no Tesouro Direto e põe à venda lá para investimentos, que não é investimento. Aí, os que têm capital, aqueles que têm verba guardada, eles pegam esses títulos, compram esses títulos e ficam recebendo juros, dividendos. Isso sim é ser rentista. Então o país está endividado, tá? Aí os rentistas ficam recebendo juros dessa dívida e quem paga essas dívidas são os investidores, são quem trabalha, quem produz. Então as fábricas, os empreendedores, os empresários, que através dos seus impostos pagam esses rentistas, diferentemente do investidor, que o investidor ele gera valor, você consegue ver ali o comprometimento, você consegue ver que está casado ali, tá? Que como eu falei, as indústrias, as fábricas, a construção de carros, casas, tijolos, aliás. Então seria isso. Então de uma forma muito clara, para fechar isso, entenda que especulador é o ficante. Hoje está com um, amanhã está com outra, amanhã está com outra, não está envolvido. O namoro é o rentista. Ele está ali, mas quem arca com a parte difícil, com a parte complicada, quem arca com as despesas, não é o namorado, são os pais. Então quem arca com isso aí é o governo e eles são quem trabalha. Então o namoro está ali. Ele está acima do especulador e abaixo do investidor. E já o investimento é o casamento, é a família, tá certo? Então é isso, a diferença clara é essa. Obrigado, até a próxima, bye bye.